Prezados alunos, colegas, partícipes aqui do nosso curso virtual de farmacologia clínica. Sou o professor César Augusto Venâncio da Silva, autor da série dos livros que se encontram aqui no site, e nós vamos apresentar aos colegas uma pontuação para as linhas de pesquisas que objetivamos levar dentro de um projeto de perspectiva de tese e dissertações, mestrado, citado e doutorado. Embora, apesar das dificuldades que passa o Estado brasileiro, em particular na captação de recursos públicos para projetos dessa natureza, mas não podemos deixar de levar a vida sobre a óptica de que dependemos de instituições públicas. Bom seria se o Estado brasileiro pudesse fomentar com muita dinâmica a pesquisa. Mas aqui o nosso objetivo não é esse e a nossa postura não pode ser neste sentido. Começo hoje aqui o ciclo de palestras sobre o aspecto a que se destina, em particular, a nossa participação nesta sala virtual, que é farmacologia clínica, classe de medicamentos antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios. Chegou uma consulta. Primeiro vamos equilibrar aqui a nossa conversa para não ter meio termo. Eu sou farmacologista clínico pesquisador. Eu não tenho licença por exercício da atividade de farmácia, que é privativa do farmacêutico, nem tenho licença para o exercício da prática médica privativa do médico inscrito no Conselho Regional de Medicina e do farmacêutico no Conselho Regional de Farmácia, ok? Mas tenho título acadêmico de especialista pela Faculdade Ateneu, matrícula 0100120102.2001-775. Sou especialista com título acadêmico, com mais de 120 trabalhos acadêmicos publicados nas áreas de biologia, neurociência, farmacologia clínica. E sou um pesquisador há mais de 5 anos, na linha direcionada, porque também comecei ainda dentro da minha formação acadêmica, em particular de farmacologia clínica, e a minha linha de pesquisa é o uso racional de medicamentos. Não vou aqui tecer outros comentários, porque, repito, o nosso tópico é farmacologia clínica, classe de medicamentos antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios. E recebi uma consulta informal, não foi oficial, foi informal. A partir daí, então, passei a desenvolver essas pesquisas teóricas fundamentadas na metodologia científica, portanto, também em estudos clínicos de profissionais da clínica médica e de pesquisadores com licença para a prática tanto da atividade farmacêutica quanto da atividade médica, que relataram diversos estudos, tanto do ponto de vista fisiopatológico, também em relação à dosimetria da terapêutica, também em relação a contraindicações, ainda também em efeitos colaterais, reações adversas, principalmente o aspecto de toxicidade. Eu apresentei à Universidade de Birmingham um projeto de pesquisa para um doutorado em toxicologia, porque naquela oportunidade eu vi o edital me chamou a atenção, eu então passei a iniciar estudos de pesquisas em relação aos aspectos da toxicologia, em particular do uso de medicamentos e os aspectos toxicológicos. Também apresentei, através do IESLA, que ainda aguardo só financiamento para a minha pesquisa, e esse é o grande problema. Eu venho desenvolvendo esforços para eu mesmo patrocinar, com a ajuda dos colegas nas redes sociais, a minha campanha, a minha pesquisa. Razões pelas quais você está ouvindo agora na sala de aula virtual da farmacologia clínica do professor César Augusto Venâncio da Silva. Esse é um meio que eu encontrei de levar até aos colegas
a informação que possa sensibilizá-los no sentido de fornecer doações aqui no site, ou pessoalmente, ou na conta bancária oferecida, para que possamos levar à frente essa pesquisa. Mas, obviamente, ninguém vai contribuir com uma pesquisa científica sem ter um resultado. E qual o resultado que eu posso oferecer aos colegas espalhados pelo Brasil, às centenas de leitores dos meus livros, que do ponto de vista de estímulo me deixa muito à vontade para prosseguir, porque são milhões, segundo o Google e as estatísticas, né, de leitores dos nossos, como já falei, da dezenas de livros que foram publicados. Principalmente só a editora Book tem 46. Só um livro de neurociência, o tomo 1, que aborda a questão do mapeamento cerebral, foram, até a última visita, eu observei 43 mil pessoas. Isso não nos coloca no privilégio de estar entre os melhores, mas nos coloca na responsabilidade de cada vez mais afeiçoar-se ao conhecimento, aperfeiçoar as técnicas e desenvolver o conhecimento. Então eu os convido para ouvir essa palestra, que começa dizendo o seguinte: antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios. Drogas utilizadas preponderantemente como antitérmicos e analgésicos menores. E esse colega que me enviou uma consulta, ele é pediatra. E ele, comentando no seu e-mail, que não posso publicar o e-mail, até porque é uma questão muito de foro íntimo, né? Ele não me autorizou. Ele diz: olha, eu já sou médico há 20 anos, passo medicamentos, mas às vezes chega um determinado momento que eu fico na dúvida se esse medicamento efetivamente está sendo prescrito de forma correta. Eu interagi levando-lhe as informações pertinentes a uma pesquisa feita entre aproximadamente 880 médicos, e destes 880 médicos, 60% dos médicos pesquisados não sabiam prescrever medicamentos, não sabiam avaliar corretamente os sintomas e, segundo a pesquisa, alguns relataram riscos de hepatotoxicidade, por consequência, doses que até certo ponto foram de forma, vamos assim dizer, a dosimetria, o que eu chamo de dosimetria farmacoterapêutica, é uma linguagem que eu venho usando no meu trabalho para o próximo livro, que ainda não tem nome, mas provavelmente será Farmacologia Clínica, classe de medicamentos antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios, ainda a definir, mais um trabalho a ser colocado à disposição do projeto internacional OCW, e aí conseguir captar recursos para bancar a minha pesquisa e levantar fundos para que eu possa ir a uma banca examinadora, tanto para o título de mestre quanto para o título de doutor, porque hoje eu não sou mestre nem sou doutor, porque dependo de R$70 mil para, entre legalização de documentos e se automanter no custo da pesquisa. Mas como já falei, né, vou rapidamente colocar entre parênteses, decidi criar essas salas e ministrar essas palestras e no final deixar você à vontade para, a partir de R$1 até valor ao seu entendimento, possa ser doado para a nossa causa, e aí iremos prestar conta aqui no site. Mas falava eu então, abre aspas, drogas utilizadas preponderantemente como antitérmicos e analgésicos menores, fecha aspas, e aí repito entre as aspas, porque ponderei no começo da fala. No nosso trabalho, nós estamos começando a investigação, e hoje a nossa palestra vai ser esta, que no final eu vou dar um código aos colegas para acompanhar sequencialmente, porque pode ser que você pegue a conversa em um outro módulo e não compreenda a dinâmica, ok? Vou falar sobre o acetaminofeno, as suas características. Como nós sabemos, o acetaminofeno é o N-acetil-P-aminofenol, também chamado de paracetamol, mais utilizado como antitérmico, né?
e parece constituir o derivado ativo de outros medicamentos, agora menos usados para essa finalidade, né? Como a cetanilida, que ela está, pelo menos na América e no Brasil, até onde consegui alcançar, está em desuso, porque a cetanilida ela tem propriedades metahemoglobinizantes e também hemolizantes. E também a fenacetina, que ela está sempre usada em associação com outras drogas. O paracetamol é quase completamente absorvido pelo tubo digestivo. Pequena parte do paracetamol é metabolizada pelo sistema enzimático dos chamados microsomo hepático, com formação de um metabólito ativo e que é o provável responsável pela hepatotoxicidade da droga. E como nós sabemos, a via de excreção é renal. Ok? Contraindicações e cuidados que os colegas que têm a licença para o exercício da medicina ou têm a licença para a atividade farmacêutica devem ter cuidado. O paracetamol ele é contraindicado em pacientes com uma história de hipersensibilidade ao medicamento ou à fenacetina, bem como também a acetanilida. Deve ser usado com cautela em portadores de doença hepática. Os efeitos colaterais, que são as chamadas reações adversas. Não existem publicamente, não sei se isso é porque a academia não se preocupou ou porque ainda não foi desenvolvido, ou se foi desenvolvido, não foi publicado por interesse econômico, não sei, deixo a dúvida no ar, sem ter a pretensão de ser leviano. Esses efeitos colaterais são poucos descritos, com doses terapêuticas. Existem casos de pacientes que usam paracetamol e têm erupções maculopapulares. E raramente aparecem casos de granulocitose. O maior problema com o uso do paracetamol é a hepatotoxicidade, grave e muitas vezes fatal. Normalmente esses casos de hepatotoxicidade ela é observada após a absorção de doses excessivas. Eu conheço um cidadão, trabalhei com um determinado cidadão, que ele é um homem culto, viu? Não é um analfabeto, é um homem que tem cultura. O que é que ele faz? Quando o médico passa um medicamento, ele toma o dobro, porque no entendimento dele faz efeito. Ele é inteligente no conhecimento em que ele se formou, que ele é graduado. Mas, desculpa, é ingênuo, infantil e irresponsável, porque toma o medicamento em dose excessiva achando que vai ter um melhor efeito. Grande erro, porque no caso do paracetamol, muitas vezes é fatal. E nesse caso, como eu citei anteriormente, após a absorção de doses excessivas, acontece o estágio da hepatotoxicidade. Quando ocorre essas doses excessivas, as manifestações tóxicas, elas evidenciam-se inicialmente por anorexia, náuseas, vômito, astenia e sudorose, ou sudorese. Após uma aparente melhora que o paciente pensa que tem durante cerca de 48 horas, posterior ao estágio de toxicidade ou a intoxicação, observa-se o aparecimento da hepatomegalia e evidências de disfunção hepática cada vez mais intensa, que aí eleva-se para icterícias, defeito de coagulação, hipoglicemia, encefalopatia, podendo, dependendo da natureza orgânica do indivíduo, levar a óbito. E também, em caso de não ir imediatamente a óbito, óbvio, por estar vivo, evidente, a presença de insuficiência renal e miocardiopatias, né? Segundo alguns relatos médicos, já foram descritas, ok? Por fim, nós vamos encontrar paracetamol, e aí eu tenho tido uma preocupação de não fazer apologia a nomes de laboratório, mas por dever de fato tenho que dizer que nesses casos o acetaminofeno
Ele se apresenta como o Dolocid, comprimido de 325 mg, gotas de 120 mg, o Doricol Winthrop, comprimido de 500 mg, gota de 100 mg, o Tilenol da Johnson & Johnson, comprimidos de 500 mg e gotas de 120 mg. Meus colegas, termina aqui a nossa fala em relação a essa nossa palestra virtual que se encontra aqui na Rádio Web Inespec, na rede Inespec, no site do professor César Augusto Venâncio da Silva e no YouTube. Darei um protocolo aos senhores para que vocês possam acompanhar na rede a nossa participação, ok? Esse protocolo é 40.285/2017. Sou farmacologista clínico, professor, pesquisador, adido aqui ao Centro de Ensino e Cultura Universitária, ao Instituto Inespec, à Rádio Universitária Web Seco Inespec, à Rede Mundial, falando de Fortaleza para a rede de parceiros que nos acompanha e que vem cooperando para que possamos levar o nosso sonho à frente, que é as bancas examinadoras, tanto para dissertação em mestrado e tese em doutorado na área da farmacologia, na área da dedicação ao estudo racional do uso de medicamentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dependendo do momento que você passa a me ouvir, digo-lhe até a próxima. Fui.